Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a revisão do Simple Past. Nós vamos fazer essa revisão do passado simples nos mesmos moldes que a gente fez o presente simples, tá? Então, nós saímos do Simple Present e agora a gente está no Simple Past. Saímos, então, do presente simples e vamos entrar no passado simples, ok? Olha só, o passado simples ele é usado para falar de situações ou ações concluídas no passado. O que quer dizer ações concluídas no passado? Ações que tiveram início e fim no passado, ok? Talvez agora, nesse momento, não seja, você acha que não seja importante essa palavrinha aqui, mas ela é muito importante. Quando a gente for ver outros tempos verbais, futuramente, vocês precisarão se lembrar que o Simple Past se refere a ações concluídas no passado. O que quer dizer isso? Que tiveram início e fim. Mas, primeiramente, nós vamos começar falando do verbo be, né? O verbo be que vocês já conhecem, que é um trauma para a grande maioria dos alunos. Você tem ele no infinitivo, então o be significa ser, estar, né? Lá no presente, você conjuga eu sou, eu estou. E agora no passado, como é que fica? Eu era, eu estava, tá ok? Então, eu coloquei aqui, entre aspas, esse era e estava para você se lembrar agora que você está trabalhando com o verbo be no passado. Am e is vai virar o quê? Was. Então, I am vai ficar como? I was. He is vai ficar como? He was, ok? Are vai ficar o were. Então, o were é o passado de are. Então, quando você dizia you are no presente, agora no passado você vai dizer o quê? You were. Então, you were, você estava, você era, tá? Aqui é a forma afirmativa que a gente tem. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava, e assim por diante, até nós chegarmos aqui no plural. Olha, por exemplo, they were, é o quê? Eles ou elas eram, eles ou elas estavam, ok? A forma afirmativa do verbo be no passado é aquela que a gente já conhece. Você tem sujeito, tem o verbo e o complemento. Olha, I was home yesterday night. Eu estava em casa ontem à noite. Kenya was at school in the morning. Kenya estava na escola de manhã. Those boys were at the movies last Saturday. Aqueles garotos estavam no cinema no sábado passado. Vocês percebem aqui essas expressões que estão sublinhadas? Yesterday night, ontem à noite. In the morning, pela manhã ou de manhã. Last Saturday, sábado passado. Por quê? Porque é importante, no passado simples, você saber quando a ação aconteceu, tá? Então, isso aí são expressões de tempo, porque eu acabei de falar com vocês que o Simple Past se refere a ações que se iniciaram e terminaram no passado. Mas a gente está falando do verbo be, o verbo be é um verbo de ligação, não vamos esquecer, mas tem o mesmo intuito aí, essas expressões de tempo. A forma negativa. Para fazer forma negativa, é só colocar o quê, gente? Olha aqui, not, depois do be. Então, você vai colocar not depois do was, not depois do were. Então, I was not home yesterday night. Eu não estava em casa ontem à noite. Kenya was not at school in the morning. Kenya não estava na escola de manhã. Those boys were not at the movies last Saturday. Aqueles garotos não estavam no cinema no sábado passado. E aqui é a forma contracta. Olha, was not, wasn't, were not, weren't, ok? A forma interrogativa do verbo be, a gente já sabe que é só colocar o verbo be no início da frase, né? Então, was I home yesterday night? Was Kenny at school in the morning? Were those boys at the movies last Saturday? Ok? Então, vai fazer pergunta com o verbo be, coloca o verbo be no início da frase. Então, você vai colocar o was e o were no início da frase. As respostas curtas, olha só.
Você perguntou com was, você vai responder com was. Aqui no primeiro caso, poderia ser o were, né? Aqui na Quênia, yes, she was. No, she wasn't. Os those boys aqui, nós perguntamos com were. É o plural aqui, são eles. Então, yes, they were. No, they weren't. Ok? O outro verbo que a gente vai relembrar na sequência é o there be, né? O there be é o verbo haver. No passado, havia, ok? Então, onde a gente tinha there is no singular, fica o quê? There was. Então, there was significa havia e é usado no singular. Onde nós tínhamos there are no plural, vai ficar como? There were. Então, there were significa havia e é usado no plural. Então, para falar de algo que havia no passado, que existia, usa-se there is no singular e there are no plural. Exemplos afirmativos. Olha só, there was a beautiful girl at the party yesterday. Então, havia uma garota bonita na festa ontem. Passei a mesma frase para o plural. There were beautiful girls at the party yesterday. Então, havia garotas bonitas na festa ontem, ok? Lembra aqui, ó, que o artigo a significa um ou uma e sempre aparece em frases que estejam no singular. Exemplos negativos. É só colocar o not, gente, depois do there was e do there were. Então, there wasn't ou there was not a car in the garage. Não havia um carro na garagem. There weren't, ou então, there were not cars in the garage. Não havia carros na garagem, tá? Mais uma vez, o artigo ali mostrando o singular. Os exemplos interrogativos. Coloca, gente, esse verbo é um verbo composto, você coloca a partícula be no início da frase, tá? Antes do outro pedacinho. Então, was there a boy in the gym? Yes, there was. No, there wasn't. Então, havia um garoto na academia? Sim, havia. Não, não havia. Were there many boys at the gym? Havia muitos garotos na academia? Yes, there were. No, there weren't. Sim, havia. Não, não havia, ok? Então, lembra aí do verbo there be. Você vai fazer uma leitura lá do presente simples e fazer uma associação aqui com o passado simples. Então, tá na sequência. Be, there be, e agora a gente vai ver o could, que é passado do can. Lembram do can, verbo modal? Então, o could é passado do can quando a gente fala de habilidade. E aqui eu vou dar outros exemplos de could para vocês, falando de possibilidade, de permissão, de pedidos, tá? Mas could é considerado passado de can quando a gente fala de habilidade. Exemplos. Lisa could speak when she was 2. Então, a Lisa, ela sabia falar, ela conseguia já falar quando ela tinha 2 anos de idade, quando ela estava com 2 anos de idade. Isso aqui é uma habilidade, tá? Isso aqui é uma frase que, como habilidade, dá para você trocar por can e fazer um presente. Por exemplo, Lisa can speak 4 languages, por exemplo, tá? Aqui. We could watch a movie or play cards. What do you think? Nós poderíamos assistir um filme ou jogar cartas. O que você acha? Isso é uma possibilidade. É possível assistir um filme, é possível jogar cartas, ok? Esse aqui ó, é um exemplo de pedido. Could you take a message for me, please? Você pode anotar uma mensagem para mim, por favor? Aí, o próximo. Could I make a suggestion? Está pedindo uma permissão. Posso fazer uma sugestão? Posso dar uma sugestão? I couldn't leave when he called me. I was busy. Eu não podia sair quando ele me ligou. Eu estava ocupado, tá? Então, isso aqui se refere à possibilidade, no caso aqui, uma impossibilidade, porque está na negativa, né? Então, não era possível que eu saísse quando ele me ligou, porque eu estava ocupado, ok? Então, meninos, essa parte aqui do could, vocês vão se ater no primeiro momento a isso aqui, ó, ao could como passado de can quando a gente fala de habilidade. Os outros exemplos aqui, nós vamos retrabalhar quando estivermos de volta à sala de aula, tá ok?
Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos. Se cuidem. Take care. Bye.